Olá, meus amados irmãos, paz seja convosco. Mais um motivo de alegria, hoje estarmos mais uma vez aqui. Estou mais uma vez aqui diante de Deus para trazer mais uma pequena palavra para todos vocês, para todos nós, algo que Deus com certeza vai falar em nossos corações. Eu queria que você que estiver acompanhando essa mensagem, se você puder, se você estiver na sua casa, você lê um texto comigo da Bíblia, que está ali em Lucas, no capítulo 15, vamos ler o versículo 17, 18, 19 e o 20, que diz assim a palavra de Deus. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Amém? Essa palavra é maravilhosa, irmãos. É maravilhosa que nos fala, que tem sobre o título do filho pródigo. E hoje nós vemos tantos filhos pródigos, tantas pessoas que começaram na igreja, tantas pessoas que começaram no caminho de Deus, pessoas que sempre foi bênçãos na obra do Senhor, sempre pregaram, profetizaram, louvaram, ajudaram na obra, pessoas que deram a sua vida para fazer a obra de Deus, deixaram de fazer tantas coisas, de muitas das vezes ter a sua vida própria, de sair, de fazer qualquer outra coisa para estar na obra do Senhor, para estar fazendo a obra de Deus como Deus quer. Mas muitas das vezes, por um motivo ou por outro, muitas pessoas se abatem na fé, muitas pessoas acabam se afastando do caminho de Deus, muitas pessoas acabam largando tudo por falta de força, pelo desânimo, pela tristeza, pela depressão. Hoje em dia, nós vemos muito dentro da igreja pessoas que estão começando a ficar depressivas, pessoas que estão começando a ficar frustradas, pessoas que abatem, têm a sua fé abatida. Mas por que isso? Por que está gerando tanto essas coisas no meio dos cristãos? No meio de pessoas que outrora eram pessoas tremendamente usadas, pessoas que faziam a obra, tinham gosto de fazer a obra. A palavra de Deus nos diz, nessa parábola, que o filho estava na casa do pai. E começamos a imaginar que ele tinha tudo na casa do pai. E ele sim fazia as coisas da casa do pai. E diz também que ele sentiu um gosto pelo mundo. Ele queria conhecer as coisas de lá. Mas, amados irmãos, o que me chama a atenção nessa palavra era o irmão desse rapaz. O irmão dele. Este homem, ele tinha 2 filhos. E o que me chama a atenção foi a atitude do irmão dele. Quando soube que o seu irmão que tinha saído da casa teve o regresso, ele voltou.
E é isso que nós vemos hoje em dia nas igrejas. A atitude de irmãos, a atitude de pessoas que se dizem ser cristãs e sempre estão preparadas para matar a fé, para acabar com a fé, para acabar com a alegria. Aí muitas das vezes a pessoa fala, mas ele estava na igreja, estava isso, e Deus não fez nada disso. Deus zela por nós a todo tempo. Mas infelizmente, dentro das igrejas nós vemos hoje os nossos próprios irmãos que nos cumprimentam, que fala que nos ama, sempre querer nos apunhalar, sempre querer abater a nossa fé. Mas eu começo a pensar o que está gerando, o porquê que está acontecendo hoje isso em dia na igreja. Por que uns irmãos estão querendo abater a fé dos outros? Por que há tanta discórdia? E aí eu começo a receber a revelação do Senhor. E Deus falando comigo que hoje em dia o Evangelho está sendo usado de maneira totalmente errada. Hoje as pessoas no Evangelho elas querem ter destaque. Hoje pregadores, pastores, levitas, cantores, né? Eles estão deixando Deus de lado. Eles estão levando a Bíblia, pregando a palavra, mas querendo aplausos para si. Hoje em dia o Evangelho de Deus se está criando dentro do Evangelho um meio sustentável financeiro. As pessoas hoje não têm mais aquele amor que Deus manda nós termos. Hoje em dia as pessoas querem se levantar, por quê? Porque eu vejo pastor fulano de tal, que ganha tanto, que vai pelas igrejas e cobra tanto para pregar, cobra tanto para fazer isso, tanto para fazer aquilo. Cantores que cobram 40 mil, 50 mil, 100 mil para ir louvar, para ir fazer. Então eu também quero ser assim. E eu não quero que ninguém me atrapalhe. O pensamento dos irmãos de hoje em dia é esse. Se eu vejo aquele irmão se destacando, se eu vejo aquele outro se destacando, eu tenho que arrumar algum jeito para acabar com a vida dele, porque eu tenho que me destacar. E quando começa a se acontecer isso dentro da igreja, começa a entrar esta palavra. A palavra do filho que estava dentro da igreja, que estava dentro da casa do pai e se foi embora. Por quê? Porque muitas das vezes quer atribuir. O diabo ele é totalmente nosso inimigo, mas quer atribuir ele uma coisa que os próprios irmãos da igreja, a carne dos irmãos, que está prevalecendo, está fazendo com algumas pessoas. Destrói os sonhos. Muitas das vezes a pessoa vai até o altar, prega, louva, né? E depois ouve comentários, aquele irmão não sabe pregar, aquela irmã não sabe louvar, ela tem a voz feia, ele tem a voz feia, não presta atenção no que Deus está falando, e sim, quer prestar atenção na voz, se ele fala bem ou não se fala mal, se ele tem estudo, se não tem. É assim que está se virando o Evangelho hoje. O Evangelho hoje, as pessoas estão preocupadas com seus próprios bens financeiros. Como diz a palavra, o que você recebeu de graça, dá de graça, mas não acontece assim. Quantas vezes eu estava no Brasil, estava a cargo de cultos, e eu convidava pastores para ir pregar, olha, para ir pregar aí é tantos mil, é isso, aquilo, é não sei o que. Imagina, irmãos, se Jesus Cristo, quando ele veio aqui na terra, nos ensinar o Evangelho, e ele falasse, olha, para eu te ensinar, você tem que pagar minha passagem, hotel, despesa,
e me dá tantos mil na minha conta. Imagine se fosse assim. Imagine quando Deus mandava Paulo ir para os lugares pregar. Olha, eu só vou se depositar na minha conta tanto. Ah, só vou lá louvar se me der 40, 50, 100 mil. É nisso que está se tornando. É nisso que se tornou. A verdade é essa. É nisso que se tornou o evangelho. Aí muitas pessoas falam: ah, houve o esfriamento do evangelho. Cadê o avivamento? Eu vejo tantos pastores. Cadê o avivamento da igreja? Se perdeu por quê? Pela corrupção que há. Eu não estou aqui para defender a igreja, não. Eu defendo o evangelho de Jesus. Eu defendo a palavra de Deus. Porque Deus não mudou. Deus continua o mesmo. O que mudou foram as pessoas. Eu canso de ver as pessoas, tantos homens de Deus que foram levantados e falam: ah, não, sim, né, todo obreiro é digno do seu salário. Sim, é verdade. É verdade. Todo obreiro é digno do seu salário. A pessoa, eu creio e acredito, né? E aceito que uma pessoa que trabalha na obra de Deus, ele deve sim ser sustentado pela obra do Senhor. Porque Deus dá condições para isso. O que eu não acredito, o que eu não creio e que ninguém me põe na minha cabeça é que nós estamos usando o evangelho, a palavra de Deus, para enriquecer, para tirar até o último centavo dos nossos irmãos, para querer usar o evangelho, a palavra de Deus, para nos tornarmos pessoas importantes, para sairmos de uma esquina a outra, andar de helicóptero, de avião e disso, daquilo outro. É isso que eu não aceito. E é por causa dessas coisas. Eu tenho escutado, irmãos, tantas pessoas vindo falar comigo. Missionário Wagner, eu era uma bênção na igreja, eu era isso, eu era aquilo. Eu era fiel. Mas no momento que eu precisei, a igreja virou as costas para mim. Irmãos, não são todas, preste bem atenção. Não estou querendo aqui generalizar, não é isso. Nas nossas igrejas ainda há muitos e muitos mesmo, homens e mulheres de Deus, que fazem a obra por amor e fazem a obra como Deus manda, muitos. Mas infelizmente há uma minoria mesmo, que fica escandalizando o evangelho de Deus, escandalizando a obra de Deus, praticando essas coisas. Praticando esses furtos, praticamente. E usam a palavra de Deus para tentar arrancar tudo que um fiel tem. Ah, mas por que ele é abençoado? Então, ele é abençoado sim, porque Deus vê a fé dele. Mas preste bem atenção. E eu sei que essa palavra vai chegar para muitos líderes. Cuidado no que você está fazendo. Você já perdeu o foco de Deus. Você já não tem mais Deus como seu centro de tudo. E o seu Deus agora é o dinheiro. Você não liga mais para a santidade. Você não liga mais para visitar uma ovelha. Você não liga mais se um irmão se desviou, se saiu, se está morto espiritualmente. Você não liga mais. Mas Deus colocou essas ovelhas na sua responsabilidade para você cuidar. Na sua. De 100 ovelhas, uma se perdeu. E o pastor foi atrás dessa uma. Por quê? Porque ela é especial para Jesus. E você tem se esquecido disso. Você não tem escutado a voz de Deus. E sim, por sua causa, por sua arrogância,
por seu grande poder, que você acha que você é o tal, mas você não é nada. Jesus que é tudo. Muitas pessoas têm se desviado. Muitas pessoas têm saído do caminho de Deus por causa da sua arrogância, por causa do seu desprezo. Pessoas que estão passando por problemas, não importa os problemas, buscam a Deus sim, mas Deus deixou aqui um homem e uma mulher de Deus para no momento que essas pessoas precisarem chegar até a nós e a gente nós termos uma palavra de Deus que não é nossa, uma palavra de Deus para confortar esses corações. Foi para isso que Deus nos levantou. Só que eu quero dizer uma palavra para essas pessoas que estão abatidas por causa disso. Meus irmãos, Deus ama todos nós. Deus é o único que sabe o íntimo do nosso coração. Deus sabe que nesse momento você pode estar ouvindo essa palavra e você não ter força para voltar para o caminho de Deus. Ah, por quê? Porque naquela igreja que você vai voltar tem um irmão, tem uma irmã, ou tem um pastor, tem, não sei, que não vai com a tua cara, que te criticou, que falou que você é isso, que falou que você é aquilo. Não importa. Não importa. Deixem falar. Jesus, por mais que ele fez por nós, e como falaram de Jesus, o que fizeram com ele? Os discípulos, homens e mulheres de Deus, até hoje o que fazem pela obra e o que falam dele. Não importa se lá na sua congregação, se lá na sua igreja, tem aquele irmão ou aquela irmã, ou aquela pessoa que está lá, que não gosta, que falou, que fez de tudo para você sair do caminho de Deus, não importa se ela está lá, o importa é que você volte. O importante é que você volte para os caminhos de Deus. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, e se você não voltar para o caminho de Deus, quando Ele vir buscar a sua igreja, você vai ficar. Você vai ficar. Essa pessoa que fez isso com você, ela vai ter que acertar contas com Jesus, mas você também vai ter que acertar contas com Deus. Então se firme em Jesus Cristo. Não fique pensando, eu vou voltar, vão falar, porque eu pequei, porque eu fiz isso, porque eu adulterei, porque eu forniquei, porque eu roubei, porque eu matei, porque eu... Não pense nisso. Pense somente se reconciliar com Jesus. Porque somente Ele vai salvar a tua alma. Não é pastor, não é missionário, não é obreiro, não é evangelista, não é ninguém. Somente Jesus vai salvar a sua alma. E eu quero que você fique com essa palavra. Eu quero que você fique com essa palavra no seu coração. Porque como nós lemos aqui no versículo 20, diz assim: então, levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe no pescoço e o beijou. É assim que Deus nos espera. Deus está todos os dias olhando para mim e para você, esperando uma reação. Deus está todos os dias lá, olhando para você, esperando quando é que meu filho, quando é que a minha filha vai voltar para o meu caminho, para a minha casa. É assim que Deus espera. Deus me abandonou, Deus me esqueceu. Não, irmão. Deus não te abandonou. Deus não te esqueceu. Ele nunca te abandonou. Se Deus não estivesse contigo nesse momento que você está passando agora, você já estaria morto, você já estaria morta. Você já estaria nas drogas, você já estaria muito pior do que você está. Então é por isso que eu falo contigo. Que essa mensagem entre no fundo do seu coração.
Deus está te esperando para te abraçar, te beijar, te levantar, te colocar vestes novas, como diz a palavra do Senhor. O pai desse rapaz, ele quando viu o rapaz vindo, o rapaz estava lá no mundo comendo lavagem dos porcos. Ele, quando ele foi para o mundo, ele conseguiu muitos amigos quando ele estava com dinheiro. Depois, quando o dinheiro dele acabou, os amigos abandonaram, todo mundo abandonou e ele ficou sozinho, ele não tinha comida para comer. E ele foi até um sítio e viu os porcos ali, ele pediu emprego, ele viu os porcos comendo, ele ia tratar dos porcos, em vez de ele dar comida para os porcos, ele começou a comer. E é isso que Satanás quer fazer na sua vida. Mas em nome de Jesus Cristo, hoje o Senhor Jesus Cristo entra com a salvação na sua casa. Hoje ele recupera o seu ministério. Hoje ele lava as suas vestes. Aquele rapaz pensou, não. Eu lá na casa do meu pai, eu estava com banquete, eu estava comendo do pão do melhor, estava bem vestido. E aqui eu estou comendo lavagem. Porque é essa lavagem que o diabo te dá. Então ele se arrependeu. No momento que ele viu que já não tinha mais jeito, ele falou, não, eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas eu começo a imaginar que ele pensava, mas como eu vou voltar para a casa do meu pai? Sendo que tem tanta gente lá, tantas pessoas que me acusam, que vão me acusar que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Será que meu pai vai me aceitar de novo? Será que eu vou ser aceito na casa dele novamente? Mas graças a Deus que aquele rapaz, ele pensou, não importa, vou pelo menos tentar. É por isso que muitas pessoas vivem frustradas. Será que eu vou ser aceito? Será que vai dar certo? É esse será. E não tentam. Não dão uma oportunidade. Aquele rapaz deu uma oportunidade e voltou. E como nós lemos agora, o pai viu ele, se moveu de compaixão, pulou no pescoço dele, abraçou, beijou e falou, filho, vem, que essa casa é sua. E mandou fazer o melhor banquete para ele. Aí, como eu falei, o irmão dele foi reclamar até o pai, olha, trabalhei o tempo todo e o senhor nunca fez um banquete para mim, esse que foi, gastou o dinheiro todo, fez e aconteceu, o senhor faz um banquete, e o pai fala, meu filho, o seu irmão, ele morreu e ressuscitou. O seu irmão estava perdido e se achou. Você está me entendendo? Então é motivo de alegria para a gente festejar. Não fique pensando nesse irmão que vai murmurar ou nessa irmã que vai falar. Pense no pai, que tem um banquete preparado para você. Pense nele. Pense nesse banquete que está preparado para a sua vida. E a festa que vai ser no céu, quando você fazer a reconciliação com o Senhor. Não pense. A nossa salvação está em Jesus, não está mais em ninguém. Não está em cantor e nem pregador. Se eles estiverem fazendo coisas erradas, o problema é deles, eles vão acertar conta com Deus. Tantas pessoas falam, mas o evangelho é isso, o evangelho é aquilo, né? O evangelho, não, o evangelho é uma coisa só, são as pessoas que se corrompem. Mas elas vão dar contas a Deus. E qual é o nosso papel? Orar e pedir a Deus que transforme o coração dessas pessoas. Pedir a Deus que coloque o primeiro amor no coração dessas pessoas. Porque, infelizmente, muitas delas estão dentro da igreja e estão desviadas. Muitas delas estão pregando e estão desviadas. Muitas delas estão dizendo que estão adorando e estão desviadas. Porque querem se mostrar em cima dos altares uma coisa e fora são totalmente diferentes. Tem duas vidas. Mas não vamos pensar nisso. Vamos pensar em orar, em pedir por essas pessoas. Porque todos nós merecemos nossa salvação. Jesus morreu na cruz para que nós buscássemos a nossa salvação. E não devemos perder nossa salvação.
E não devemos querer que essas pessoas que estão praticando essas coisas percam a salvação dela, não. Devemos orar, pedir a Deus para que essas pessoas verdadeiramente se reconciliem com o Senhor. Amém, meus amados? Então fica aí mais uma palavra para todos vocês. Deus está te esperando. Não olhe para a esquerda nem para a direita. Não olhe para trás. Deus está te esperando. Volte para o caminho de Deus. Jesus Cristo está voltando. Nada do que você está passando aí fora vale a pena. Nada. Não há riqueza maior do que a nossa salvação. Não há dinheiro, não há fama, não há nada maior e melhor do que a nossa salvação. Eu peço a Deus, em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe todas as vidas que estiverem vendo esse vídeo. E mais uma vez peço a todos vocês, compartilhem, seja evangelista. Talvez através da sua vida, alguém que você conheça esteja desviado, e através desse vídeo que você mandar para essa pessoa vai ser tocada pelo Espírito Santo de Deus. Então mande, compartilhe, mande essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder. Porque a sua recompensa não está em mim, não está na igreja, não está no pastor, não está em ninguém, e sim em Cristo Jesus. Fiquem com Deus e Deus vos abençoe grandemente. Amém e amém.